Pessoal, eu estou tendo que arrumar aqui o meu chuveiro e eu quero aproveitar essa oportunidade para introduzir a nossa próxima aula, que é sobre a história da eletricidade. A gente é tão dependente da eletricidade hoje que é quase inacreditável que há 100 anos atrás, mais ou menos, ou seja, uma geração, a gente não sabia utilizar a eletricidade, a energia elétrica, né? A gente não tinha televisão, a gente não tinha eletrodomésticos, a gente não tinha luz elétrica, a gente não tinha chuveiro elétrico. Há pessoas vivas hoje ainda que não viram nada disso que foi inventado pela eletricidade. O fenômeno do uso da eletricidade é muito recente na história da humanidade. E a revolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje, todo dia inventa uma coisa diferente, é resultado do ser humano ter aprendido a utilizar esse poder. Então, sem a eletricidade, essa revolução não estaria acontecendo. Então, na aula de hoje, eu queria dar para vocês um panorama geral da história da eletricidade antes da gente entrar no estudo de alguns pontos específicos. Então, sai daí, eu já volto. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Desde os gregos antigos, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto, que alguns fenômenos estranhos que hoje nós identificamos com a eletricidade entregava às pessoas. Por exemplo, quando se esfregava uma resina fóssil chamada âmbar na pele de alguns animais, por exemplo, se percebia que ela adquiria o poder de fazer pequenas penas flutuarem, gerar pequenos choques e às vezes até faíscas. Nós conseguimos reproduzir isso facilmente, por exemplo, com um pedaço de plástico, um cano, por exemplo, gerando um atrito, uma fricção com o papel, a gente consegue fazer com que esses papéis também flutuem em direção ao cano. Esses fenômenos foram chamados de fenômenos elétricos, devido ao âmbar, que era chamado de elétron pelos gregos. Esses fenômenos elétricos permaneceram misteriosos até o início do século XVIII, quando Isaac Newton se tornou presidente de uma das maiores sociedades científicas da época, a Royal Society de Londres. Newton adquiriu um assistente de laboratório chamado Francis Hauksbee para trabalhar especificamente com as experiências com eletricidade. Alguém podia se perguntar por que Newton fez isso, sendo que a especialidade dele, o que interessava mais a ele, não era a eletricidade. E aí vem uma questão interessante. Em 1687, Newton havia explicado o movimento dos planetas, a queda dos corpos, pela lei da gravitação universal. Né? Vocês devem lembrar, né? Matéria atrai matéria na razão direta do produto das suas massas, na razão inversa do quadrado das distâncias que as separam. Essa é a causa tanto do movimento de queda dos corpos na superfície da Terra, quanto do movimento da Lua em torno da Terra, quanto do movimento dos planetas em torno do Sol. Mas a questão científica principal de Newton se tornou o seguinte: o que gera essa atração de toda a matéria? Newton não sabia a resposta, mas ele desconfiava. Veja o que ele escreve no seu principal livro, né, que eu já mostrei para vocês, né, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Na segunda edição de 1713, ele termina esse texto com o chamado Escolho Geral, está nas últimas páginas do livro, e ele diz o seguinte, ó: Thus far I have explained the phenomena of heaven and our sea by the force of gravity, but I have not yet assigned a cause to gravity. O que ele está dizendo? Até o momento eu expliquei o fenômeno dos céus, né, quer dizer, do movimento dos planetas e tal, e do nosso mar pela força da gravidade. Mas eu ainda não determinei a causa da gravidade. E aí mais abaixo eu vejo que ele continua dizendo,
e eu não fui capaz de deduzir dos fenômenos a razão para essas propriedades da gravidade ou da causa da gravidade, e eu não invento hipóteses, porque o que quer que não seja deduzido dos fenômenos deve ser chamado de hipótese, e hipóteses, quer metafísicas ou físicas ou baseadas em qualidades ocultas ou mecânicas, não tem lugar na filosofia experimental. E aqui vem a parte que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele fala assim, ó, e algumas coisas têm que ser adicionadas concernentes a um certo espírito muito sutil, permeando os corpos e se escondendo neles. Pelas forças de ação, as partículas dos corpos se atraem umas às outras em pequenas distâncias e ficam coesas quando se tornam contíguas, e aqui que é a parte principal. E também algumas coisas têm que ser adicionadas sobre electrical bodies, ou electrified bodies, ou corpos eletrificados. A ação que agem a grandes distâncias, repelindo ou atraindo seus corpos vizinhos, e ele termina dizendo, mas essas coisas não podem ser explicadas em poucas palavras, além do mais, há um número muito pequeno de experimentos para determinar e demonstrar precisamente as leis governando a ação desse espírito que está relacionado aos espíritos elétricos, os corpos eletrificados, né? Eles não entendiam muito bem a eletricidade ainda, então muitos deles chamavam de espíritos elétricos. Então veja, basicamente o que o Newton está dizendo é que ele não sabe qual é a causa da gravidade, né, dessa atração entre os corpos, né, de toda a matéria que ele havia acabado de descobrir, mas ele desconfia que está relacionado com esses espíritos elétricos, com esses corpos eletrificados, com essas propriedades elétricas, mas que faltam experimentos para ele ter certeza disso. Então veja que é exatamente por isso que ele recruta o Hauksbee para fazer esses experimentos elétricos, porque ele desconfia até mesmo que essas propriedades elétricas podem explicar a gravidade, a gravitação universal que ele tinha acabado de descobrir. Então o Hauksbee ele começa suas experiências, incentivado por Newton, e ele cria uma máquina que desperta a atenção de todos, uma máquina que produzia uma espécie de luminescência, o que hoje nós chamaríamos do primeiro gerador eletrostático, né, que foi conhecido como máquina de Hauksbee. E esse fenômeno era tão curioso que ele começou a ser reproduzido para entreter as pessoas, com o objetivo de entretenimento. E aí começou a surgir uma situação bastante curiosa. Os outros fenômenos elétricos começaram a ser investigados com o objetivo de entreter as pessoas. E nesse momento surgiram as pessoas que foram chamadas de eletricistas, que nada tem a ver com o que nós chamamos de eletricistas hoje. Eram pessoas que investigavam os fenômenos elétricos, mas para fazer apresentações. Eram quase como mágicos, eram ilusionistas da eletricidade, né? Muito irado isso. Os eletricistas achavam que a eletricidade era uma espécie de fluido, um fluido elétrico. E por isso um eletricista chamado Stephen Gray tentou armazenar esse fluido elétrico dentro de uma garrafa. Ele acabou não sendo bem sucedido, mas outro cientista em Leiden conseguiu reproduzir essa experiência, e mesmo que não tivesse conseguido armazenar essa eletricidade na garrafa, ele acabou percebendo que essa garrafa dava um choque elétrico muito forte. Essa garrafa depois ficou conhecida como garrafa de Leiden. Ele fez isso mais ou menos em 1746. E ela dava choque nas pessoas e acabou se tornando tão popular que as pessoas guardavam nas suas casas garrafas de Leiden, colocavam na mobília de decoração, né? Não sei muito bem porquê, né? Talvez quando chega uma visita em casa, dar choque nas visitas era uma coisa que eles achavam interessante. Mas se tornou popular esse experimento. Mas ninguém sabia explicar o choque que a garrafa de Leiden dava, e nem os outros fenômenos feitos pelos eletricistas. Isso só começou a mudar a partir de 1750 com um cientista norte-americano chamado Benjamin Franklin, que é muito conhecido também porque foi presidente dos Estados Unidos. Franklin mostrou que a eletricidade não era um fluido, como se pensava. Havia um tipo de eletricidade positiva e um tipo de eletricidade negativa. E geralmente essas eletricidades estavam em iguais quantidades nos corpos e por isso eles não apresentavam manifestações elétricas. Mas
por algumas circunstâncias, poderia haver um desequilíbrio dessas cargas positivas e negativas, e nesse caso, poderiam acontecer os choques elétricos. A explicação de Franklin ainda é considerada correta até nos dias de hoje. Mas além disso, Franklin tinha uma outra teoria. Ele acreditava que os fenômenos produzidos pelos eletricistas eram da mesma natureza que o raio, que o relâmpago que nós observamos no céu. E ele propôs uma experiência para testar essa hipótese, a famosa experiência da pipa de Benjamin Franklin, onde ele tentaria captar um relâmpago através de uma pipa passando por um fio até chegar numa garrafa de Leyden. Provavelmente essa hipótese foi testada somente com Leclerc, algum tempo depois, de uma forma um pouco modificada, onde ele colocou uma haste de metal ligada a uma garrafa de Leyden para testar se o relâmpago poderia carregar essa garrafa. No dia da experiência, o poste realmente foi atingido por uma descarga elétrica e um dos assistentes de Leclerc, ao tocar no poste, levou uma alta descarga elétrica que chegou a queimar a sua mão. Esse experimento, de fato, foi muito importante, porque mostrou que esses dois fenômenos, os fenômenos criados pelos eletricistas e o raio, o relâmpago que nós vemos do céu, são fenômenos da mesma natureza. Então, naquele dia, eles concluíram algo extremamente importante. A eletricidade é uma força poderosa da natureza e que pode ser manipulada. As investigações dos fenômenos elétricos começaram a mudar a partir daí. O foco parou de ser simplesmente entretenimento e passou a ser como esse poder poderia ser utilizado. E nesse propósito, um peixe chamado tremelga passou a ter importância fundamental. Havia uma lenda que a picada do peixe tremelga parecia um choque elétrico. Isso levou um cientista chamado Henry Cavendish a investigar o peixe tremelga e constatar que ele realmente produzia um choque elétrico. Alguns cientistas, por exemplo, como Galvani, passaram a acreditar depois disso que existia algum tipo de eletricidade animal diferente de uma eletricidade artificial. E Galvani começou a realizar experiências um tanto bizarras com animais, sapos dissecados. E em 1778 ele mostrou que os membros de um animal, como um sapo, se mexiam quando submetidos a uma descarga elétrica. Mas um eletricista italiano chamado Alessandro Volta mostrou que não era nada disso, não existia uma eletricidade animal e uma eletricidade artificial. Aprofundando no estudo do peixe tremelga, ele mostrou que a eletricidade é criada sempre da mesma maneira. E ele conseguiu fazer uma espécie de uma tremelga artificial usando alguns metais para produzir uma corrente elétrica, como era produzida pelo próprio peixe. E nesse processo de desmentir Galvani, ele acabou fazendo uma das maiores descobertas da história da eletricidade. Ele criou a primeira pilha. Ele foi capaz de produzir a primeira corrente contínua da história. A primeira pilha de volta foi criada mais ou menos em 1800. E os desdobramentos dessa descoberta de volta foram muito rápidos e de grande impacto. Em 1808, por exemplo, um grupo de eletricistas liderados por Humphrey Davy juntou 800 pilhas de volta conectadas apenas para ver o que aconteceria. E realmente algo extraordinário aconteceu. Ele conseguiu produzir a primeira faísca elétrica constante no ar, semelhante a um relâmpago. E esse experimento foi um marco, porque naquele momento o fenômeno natural do relâmpago havia sido dominado. O ser humano conseguindo controlar esse fenômeno poderoso da eletricidade. Veja, essa façanha de Davy praticamente mudou a história da humanidade.
Depois disso, nos 150 anos que se seguiram, foram inventadas mais coisas do que no restante dos 5.000 anos de história conhecida da humanidade. Foi muito rápido. Veja, em 1808, Humphrey Davy produziu essa descarga elétrica contínua no ar. Em 1820, poucos anos depois, Ørsted determinou a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Em 1833 foi inventado o primeiro telégrafo. Em 1839 já tinha sido inventado o primeiro motor elétrico, protótipo de motor elétrico. Em 1879 já tinha sido inventado a lâmpada por Thomas Edison. Em 1975 o telefone. Em 1884 o rádio, as primeiras ondas de rádio já estavam sendo transmitidas. Em 1897 foi descoberto o elétron, essa partícula elementar que era responsável pela eletricidade. Em 1920 nós já tínhamos a televisão. Em 1936 nós já tínhamos o primeiro computador e em 1962 já tínhamos a internet. Veja, depois dessa façanha de Humphrey Davy, as invenções explodiram no mundo. Num período de 150 anos se inventou mais do que 5.000 anos anteriores da história da humanidade. Nós ainda estamos vivendo os efeitos dessa revolução da eletricidade. E nós corremos o risco ainda de sermos destruídos por essa descoberta da eletricidade. Se vocês se lembram da mitologia judaico-cristã, quando Lúcifer, o principal anjo de Deus, que curiosamente significa anjo de luz, ou criador da luz, achou que era Deus pelo poder que ele tinha, ele acabou se transformando no diabo e sendo expulso do paraíso, segundo diz a mitologia judaico-cristã. Essa capacidade de manipular a eletricidade conferiu para os seres humanos também poderes quase divinos. Basta olhar para tudo que foi criado a partir disso, inclusive o poder de criar a própria luz. Eu lembro de um conto de Isaac Asimov, escritor de ficção científica, que ele diz que a última pergunta é o nome do conto, E ele fala que o ser humano construiu um supercomputador e fez essa última pergunta para esse supercomputador, que era como reverter a entropia do universo. E, na verdade, se você conhece o que é entropia, você sabe que a entropia é a lei que fala do estado de desorganização da matéria, ou seja, como inverter a entropia, quer dizer, como impedir o universo de acabar. Quer dizer, é o poder da criação, praticamente. E ele fez essa pergunta para o supercomputador, e o computador nunca respondia essa pergunta, E no conto vai saltando saltos no tempo, saltos temporais. Depois de muitos anos, muitos milhares de anos, o computador estava muito mais poderoso e ele voltava e fazia essa pergunta. Como reverter a entropia? E o computador nunca dava resposta. Depois de mais um salto de anos, ele voltava a fazer a última pergunta. Como reverter a entropia do universo? E o computador, o supercomputador, mais avançado cada vez, sempre ficava em silêncio. E depois ele dá um super salto no tempo, onde o próprio ser humano já tinha se fundido com o computador, se tornando um único organismo. Era um computador que não tem nem como dimensionar o que ele era, porque ele e os seres humanos já não eram dois, eram um somente. E aí ele faz novamente a última pergunta: como reverter a entropia do universo? E nesse momento, o computador, que era ele mesmo, ele e o computador já eram um, a resposta foi dada, foi concedida. E o computador só respondeu: haja luz. E aí o conto termina. E para você entender esse conto, claro, você tem que saber o que significa essa palavra haja luz, que está lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo, que quando Deus vai criar o universo, ele diz: haja luz. Primeiro versículo da Bíblia. E houve luz, houve a criação do mundo. Então, quer dizer, o computador e o ser humano, naquele momento, chegou num estágio de desenvolvimento que ele já era o próprio Deus. Ou seja, para reverter a entropia, você teria que se transformar em Deus, com o poder de criar, inclusive, a luz. Então, essa capacidade de manipular a eletricidade confere poderes quase divinos ao ser humano, de criar a luz, de criar todo um sistema tecnológico, de tecnologia. E o risco é nós acabarmos com o mesmo destino de Lúcifer, o outro anjo de luz que controlava a luz, se transformando no diabo, sendo expulso do paraíso. Era uma vez um ser que quis ser igual a Deus e acabou se transformando no diabo.
Mas enfim, voltando, o que interessa para a gente é que essa descoberta mudou a história da humanidade, colocou a humanidade numa marcha de invenções, de transformações antes jamais vista. Então o resumo da nossa aula de hoje é o seguinte: primeiro, a eletricidade é um poder extraordinário da natureza que o ser humano aprendeu a utilizar e a manipular. Segundo, os seus estudos ou experimentos mais significativos começaram a surgir na tentativa de explicar a teoria da gravitação universal de Newton. Terceiro, no século XVIII, por exemplo, os fenômenos elétricos viraram praticamente entretenimento. Mas depois de Benjamin Franklin, com o experimento da pipa, por exemplo, do para-raio, eles passaram a ser investigados com a sua provável utilidade, um poder na natureza com possibilidades de aplicação imensas. E em quarto lugar, com Alessandro Volta, o italiano, se descobriu pela primeira vez como se fazer uma corrente elétrica contínua, o que mudou para sempre a história da humanidade. A partir da aula que vem eu quero falar com vocês sobre pontos específicos dessa história da eletricidade, começando por Charles de Coulomb, um cientista francês que conseguiu matematizar a eletricidade em 1785, matematizar as forças de atração e repulsão elétrica. Então por hoje é isso e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, um abraço. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Discovery